Então, 3, 2, 1. Olá, gente, tudo bom? Professor Edipo Consiglio aqui, né? Vamos falar um pouquinho de química. Hoje eu trouxe para vocês um pouco a parte inicial de radioatividade, né? Vamos comentar um pouquinho logo após a vinheta. Três, dois. Então, gente, a radioatividade, sempre como eu gosto de conversar e vocês podem acompanhar ali, é um termo um pouco estranho, tá? E um pouco simplista, assim, por falar, beleza? Porque a radioatividade, ela seria melhor definida como está escrito ali, reações nucleares, tá? Na verdade seria o estudo da química nuclear, né? Ou física nuclear também, tá? O que é interessante a gente começar falando também. Em todo o processo da química, a gente estuda e observa os fenômenos que acontecem na eletrosfera, né? Então estamos falando ali dos fenômenos e tudo mais acontecendo com os elétrons, as interações eletrônicas. Agora, quando eu falo de radioatividade, né, a gente já frisa mais o tópico dentro do núcleo, tá? Então eu vou mexer nesse tópico aqui no núcleo. Motoqueiros. Tá, bora lá. Então, acompanhando ali. ó, o livro, um pouquinho da história. Eu não vou falar toda a matéria, tá? Até porque ela é muito grande, vai ficar fracionado em vários em vários livros, em vários vídeos, beleza? Mas, cara, é uma matéria muito gostosa de conversar, né? Então, o que acontece? Você tem várias partes, vários contextos históricos, né? Como a gente pode acompanhar. Tendo muito ponto frisado aqui, ó, na lógica do Crookes, em que eu falo a relação dos tubos de Crookes. Então, nessa época aqui, ó, 1875, século XIX e já início do século XX ali, você tem o pontapé inicial, né, fatores iniciais que foram os precursores da radioatividade, né? Beleza? Em que aqui o primeiro mesmo, assim, que a gente relaciona bastante, é o Roentgen, tá? Com esse experimento aqui, ó, cara, dos raios-x, beleza? Então ele foi o maluco que pegou esses elementos que emitiam energia, não se conhecia a lógica da radioatividade, mas ele pegou esses elementos e ficou curioso em entender o que acontecia. Então, muita gente fala que foi por coincidência. Cara, cientista não tem muito essa história de descobrir por acaso, não, tá? Ele sempre vai estar embasado em alguma ideia, em algum fundamento, ou em algum experimento que alguém realizou, beleza? Então não foi simplesmente ele, vou juntar e ver o que acontece. Ou, deixei sem querer, esqueci sem querer e aconteceu, tá? Então, não vamos ser tão inocentes assim, tá? E daí, beleza. Você teve essa lógica, atravessou, olha a mão do cara, atravessou a matéria orgânica, né, dos dedinhos, ó, é como se fosse eu aqui com um anel, uma aliança. Então, essa emissão energética atravessou a matéria orgânica grosseira aqui, mas não atravessou a ossatura, né? Os ossos, não atravessou. E ficou marcado numa impressão, em uma chapa ali. Isso foi interessante. Foi a partir desse pontapé inicial que começaram a ter a curiosidade em entender
o que esses elementos tinham de especial, né? Então, um dos precursores ali que nós temos também foi o Becquerel, tá? Com os famosos sais de Becquerel, tá? Então, ele começou a isolar e sintetizar para analisar alguns sais que tinham essa energia extra aí, essa energia estranha, né? Para começar a estudar. O que é interessante, que eu sempre gosto de frisar, elementos radioativos, eles têm duas ideias muito fortes, tá, gente? Eles liberam energia, então eles são quentinhos quando chega perto e tem brilho, são incandescentes, vamos falar assim de certa forma, né? Isso é muito curioso deles. Aí, claro que vai chamar a atenção e vai ser curioso, né? Que negócio é esse que tá? Hoje em dia a gente usa para uma série de coisas. Infelizmente a gente escuta no dia a dia uma má relação da radioatividade, né? Que se for puxar na história, aqui em Brasília, lá você tem o caso perto de Goiânia, do Césio, né? Você tem o caso das bombas atômicas, você tem o caso de Chernobyl, e a galera só lembra, infelizmente, disso, do lado negativo, né? Mas se observar, olha só, iluminação de rua, relógio, sensores de fumaça a gente utiliza, o próprio raio-x, né, para exames médicos, terapias com quimioterapia, né, para tratamento do câncer. Então, assim, vamos começar a quebrar essa ideia grotesca de que radioatividade só tem coisa ruim, tá? Ela só é mal estudada porque nós não temos tecnologias ainda o suficiente para entender a fundo muitos detalhes ou conseguir conter com certa eloquência aí a sua energia para estudar bonitinho, tá? Já está bem avançado, mas num patamar assim que eu almejo, por exemplo, lá do Star Trek, utilizar como energia de nave e tudo mais, ainda está um pouquinho longe, no nosso caso. Beleza? Então você tem lá os primeiros passos como os sais de Becquerel, tá? Os primeiros à base de urânio, né? Que foi um desses sais, inclusive, que o Röntgen utilizou para fazer a sua chapa fotográfica, tirar aquele raio-x, tá? Beleza? Ok. Tranquilo? Esses outros pontos aqui a gente deve a um grande nome, uma grande pessoa, eu preciso frisar esse ponto, é uma grande mulher. Eu vou até parar aqui, ó, e vou ler essa historinha dela, velho. A grande Marie Curie, né? Esse ano, agora em meados de junho de 2020, era para estar sendo lançado o filme dela. Só que por conta dessa situação da pandemia e tudo mais, eu confesso que eu não sei como tá, se vai ser lançado ou não. É um tópico até para procurar. Mas, cara, essa mulher é top e merece todo o respeito, tá? Simplesmente, só para frisar o básico do básico, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Química e outro de Física. Então, além de ser a primeira mulher na ciência nesse ponto, foi a primeira mulher a ganhar 2 Nobéis. Gente, ganhar um já é difícil. Na época em que ela viveu ali, ó, final do século XVIII, início do XIX, numa ciência extremamente machista, né? Cara, uma representação super topperson aí, para não falar palavrão, né? Dela, cara. Então, assim, eu tenho extremo respeito e admiração pelo que ela fez pela ciência e pelo que ela representa como um todo, cara. Marie Curie. Então, muitas coisas, por exemplo, que estão aqui escritas, né, de efeitos químicos, efeitos térmicos, luminosos, efeitos elétricos, dessas emissões radioativas, desses elementos radioativos,
foi graças a essa mulher sensacional aqui, Marie Curie, tá? Ela tinha um laboratório, então ela fazia tudo manual, né? Tem vídeos dela fervendo o urânio, os sais de urânio, os sais de Becquerel, para utilizar. Você deve pensar, pô, velho, mas ela não se protegia e tal. Velho, não, vamos lá. Tem que pensar o seguinte, eles foram os pioneiros. A Marie Curie, tem que citar o marido dela, né? Tava junto. O outro, que é o pai da radioatividade, o Rutherford, né? O Ernest Rutherford, que é lá do modelo atômico de Rutherford, beleza? Mas o Rutherford e a Marie foram os pioneiros aí. Então, velho, eles não sabiam que essa radiação fazia mal para a saúde, para o corpo humano e tudo mais. Foi graças aos experimentos deles e ao que, infelizmente, eles sofreram com a radiação, que a galera concluiu que fazia mal, que precisava tomar cuidado aí com esse tipo de energia, né? Que dava para manipular, mas precisava ter uma certa cautela, tá? Beleza? Aí hoje em dia, sabendo dessa... Tomara que o escapamento entupa. Hoje em dia, sabendo desse risco que a radioatividade causa e tudo, existe esse contador Geiger, onde ele faz a avaliação da radioatividade no local, né? Gente, radiação é uma forma de energia, é uma frequência de onda e tudo mais. Então, assim, vai estar presente no mundo inteiro em praticamente 100% dos lugares que você pensar. Tá? Agora, vai ter aquele que você vai sentir e não vai fazer mal, vai ter aquele que por proximidade faz mal, ou que ao longo tempo gera um malefício, tá? Então, não precisa se assustar, achar que é um bicho de 7 cabeças, é o fim do mundo não, beleza? Fica tranquilo. Como eu comentei, os efeitos fisiológicos. O que é interessante, até agora, em toda a química, com exceção dessa, a gente trabalha as 3 partículas elementares: próton, nêutron e elétron. Beleza? São as elementares, porque elas que formam a estrutura do átomo. Isso eu estou falando de um ensino a nível médio, tá? Mas o que acontece na radioatividade? Por se tratar do núcleo e tocando no assunto de emissões radioativas, a gente vai ver que acontece uma coisinha também diferente aí. Então eu tenho outras partículas que existem lá dentro, tá? Não são as partículas subatômicas, beleza? São essas 3 aqui, alfa, beta e gama, beleza? A gente dá o crédito de quem as descobriu para Ernest Rutherford, como as leis de Rutherford, ou de Soddy também, tá? E a primeira é a relação da emissão alfa, onde eu libero partículas alfa, né? O que é interessante, olha aqui, 2 prótons e 2 nêutrons, que dá o quê? A ideia de 2 prótons aqui, ó, e 4 de massa. Aí o que eu chamo a atenção para uma partícula alfa? Ela não tem nada a ver com o elemento hélio. Então não dá para falar, é errado afirmar que a partícula alfa é o elemento gás hélio, é o gás nobre lá. Por quê? Porque olha a estrutura dele, só tem 2 prótons e 2 nêutrons, não tem 2 elétrons. Para que essa partícula alfa se tornasse o gás hélio, né, o elemento químico hélio, eu precisaria ter aqui o quê? 2 elétrons, tá? E daí, olha o que é interessante. Eu vou deixar para falar das outras leis no outro vídeo. Mas olha o que é interessante nessa reação aqui da partícula alfa, ó. Eu tenho o meu átomo de origem, o urânio radioativo. Ele se desintegra
forma o tório, o átomo filho, né? Beleza? A gente chama aqui átomo pai, o átomo de origem, e o átomo filho. E libera uma partícula alfa do núcleo. Então lembra a definição de elemento químico? O número de prótons define o elemento, né? Então eu tinha urânio com 92 prótons, agora virou tório com 90. Então o que é legal da radioatividade, cara? Eu posso fazer o processo inverso também, tá? Que daí a gente vai aprender 2 tópicos chamados fusão e fissão nuclear. Mas não entra no caso agora. Só quero frisar para terminar esse vídeo aqui o seguinte. E aí? Eu transformei um elemento em outro. O que isso lembra? Resgata lá suas primeiras aulas de química, um pouco as aulas de história também. O que muita gente explica erroneamente, e dá uma explicação muito chuchulenta, né? Aqui eu estou resgatando o tópico dos alquimistas, o fenômeno da transmutação, né? Em transformar um elemento em outro. Muita gente explica lá, os alquimistas queriam transformar tudo em ouro. É uma baita de uma burrice, tá, gente? Não é essa ideia de transformar tudo em ouro, não. É mais complexo e mais filosófico que isso, tá? Mas a lógica tá aqui, ó. Eles não estavam tão fora da casinha como a galera que não estuda defende. Tá aí, ó. O cara conseguiu explicar a transmutação, né? Dentro da química nuclear, da radioatividade. Transformou um elemento em outro. Hoje em dia a gente faz... né? Os cientistas, nos seus processos, aceleradores de partícula e tudo, utilizam muito essa lógica aí de transmutação para obter outros elementos, fazer certos estudos e tudo mais. O que é interessante aqui, eu falei que eu ia parar o vídeo, mas eu vou parar mais para frente. Eu não vou falar das outras emissões, mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Se não fosse a lógica da transmutação, né? Se não fosse a lógica da transmutação, muito bom, não tá aqui. Que legal. Não seria possível nós termos o que eu falo muito, da ideia lá de 1927, 1932 e tudo mais, do James Chadwick, com a descoberta do nêutron. Que é o que eu quero mostrar aqui, tá? Eu vou achar, eu tenho fé. Como vocês podem ver, eu não achei. Mas existe esse tópico nesse livro aqui explicando do James Chadwick. Mas o que ele fez? Uma fusão nuclear. Como eu falei, eu vou explicar do tópico. Eu vou explicar do tópico de fusão nuclear, tá? Mas a sacada do Chadwick foi a seguinte aqui, ó. Ele colidiu 2 átomos de hidrogênio, fusão nuclear, formou o elemento hélio e liberou uma outra partícula desconhecida, que não tinha carga, mas tinha massa, tá? Aí essa foi a sacada do Chadwick aí, em descobrir, depois que ele conseguiu isolar essa partícula, ele estudou o fenômeno dela, as propriedades dela, conseguiu concluir que era uma partícula elementar do átomo, era o nêutron, tá bom? Então, gente, beleza, eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo a gente fala de partículas beta e radiação gama, tá? Beijo e até a próxima!